Olá, amados, a paz de Yahushua. Então vamos dar aqui continuidade à pregação do Neil Barreto. Vamos lá? Vou colocar aqui para vocês. Que olha, não sei quantas partes vai dar essa pregação dele não, amados. Porque o que ele está ensinando é tanta heresia, tanta coisa errada, ao contrário do que está na Escritura, que vou discorrer bastante coisa aqui na Escritura, né? Então vamos aqui continuar. Se tira essa graça, o que sobra para mim e para você é a não vida mesmo. Se eu fracasso na fé, eu fracasso na salvação. Agora vamos mais além um pouquinho. Vamos entender salvação como a Bíblia ensina. A salvação num plano mais alto, mais profundo, mais largo do que o plano da eternidade apenas. Quando a gente fala de salvação, quase sempre a gente pensa numa ação de Deus que vai nos levar ao céu. Não. A salvação é... Veja, ele está falando que quando a gente pensa na salvação, ou seja, a salvação que ele está falando, o caminho da salvação, né? É tipo assim, é o caminho da religião que ele está falando. Que você tem que caminhar no caminho para você obter a salvação. Só que no sistema, eles ensinam que esse caminho é o caminho da religião. É você ir para a igreja, você aceitar Jesus, é você dar dízimo de oferta. Se você não for dizimista ofertante, você vai para o inferno. Como o R.R. Soares falou, tá? O R.R. Soares falou, quem não dá o dízimo de oferta e o Agenor Duque. Eles falaram, quem não dá dízimo de oferta é ladrão, então vai para o inferno, tá? E sendo que o inferno não é um lugar, o inferno é um ser. Isso está escrito também na Bíblia, que o inferno é um ser, né? Quando está dizendo que o inferno seguirá a morte. Ou seja, se o inferno seguirá a morte é por quê? Porque o inferno é um ser, não pode um lugar seguir a morte. Então, vocês vejam, inclusive o Neil Barreto, como eu gravei no vídeo, ele chamando os outros de nada, você que não é nada, continue sendo nada, porque não dá dízimo. Então, vocês vejam bem que a salvação para eles é isso, o caminho da salvação é você, principalmente dar dízimo de ofertas, é você tomar ceia, é você se batizar, fazer jejum, tudo isso aí é o caminho da salvação. E sendo que o caminho da salvação é Yahushua na Escritura. A gente crê em Yahushua, como a gente já leu, se com tua boca confessares Yahushua e creres no seu coração que Yahushua o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Está bem claro na Escritura. Mas ele aqui vai falar outra coisa. Ele vai falar à luz da Bíblia. O que é a luz da Bíblia, a salvação à luz da Bíblia que ele vai falar? Porque ele vai falar à luz da Bíblia com versículos isolados. Ele não vai falar no que está na Escritura. Ele vai falar do que está na Bíblia, que são versículos isolados. Tá certo? Então vamos aqui continuar. Quando a gente fala de salvação, quase sempre a gente pensa numa ação de Deus que vai nos levar ao céu. Veja, que vai nos levar ao céu. Primeiro, que a gente não vai para o céu. Está bem claro na Escritura. Está bem claro. Quando o apóstolo Shaul ele disse que eles pensam, esses aqui pensam nas coisas terrenas, mas nós somos cidadãos dos céus. Esse cidadão dos céus que o apóstolo fala, não é que nós somos, que nós vamos morar no céu. Mas nós somos cidadãos no Espírito. Que ele está falando no Espírito. Veja, deixa eu primeiro colocar isso para a gente ver. Tá? Veja. Deixa eu primeiro botar aqui, ó. Vamos lá aqui, ó. Nós somos cidadãos dos céus. Dos céus. Bíblia. O apóstolo falou isso. Ó, Filipenses 3. Ó, Filipenses 3:20. Mas nós somos cidadãos dos céus e estamos esperando ansiosamente nosso Salvador, o Senhor Yahushua, que virá de lá. Veja, nós somos cidadãos dos céus. Só que esse cidadão dos céus que a Escritura fala é que nós somos cidadãos no Espírito. E que Yahushua também está no Espírito. E que nós esperamos ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Yahushua, que virá de lá, virá de onde? Do Espírito, porque ele também está no Espírito. Então, não é que a gente vai morar no céu. A gente não, Yahushua, ele está à direita do Pai. Ele está à direita do Pai.
Ele virá de lá, mas nós não vamos morar lá. Tanto é verdade que está escrito aqui em Apocalipse, veja. Apocalipse 21. Então, ele está falando da salvação mediante a Bíblia, que ele falou, né? Mediante a Escritura, que na verdade é mediante a Bíblia. Eita! Apocalipse 21, vamos lá, né? Que ele está falando mediante a Bíblia, mas não é. Por quê? Porque a Escritura é bem clara, a gente não vai morar no céu, amados. A gente não vai morar no céu. Veja bem, eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de arro descia do céu. Veja, de arro descia do céu. Descia da onde? Do novo céu. Descia para onde, amados? Descia para a nova terra. Então vocês vejam bem. Adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E tanto é verdade que em 2 Tessalonicenses 4, oh, meu pai. Peraí. Será que é isso mesmo? Vamos colocar aqui, deixa eu ver aqui onde é que está escrito direitinho, amados. É porque eu esqueço mesmo, isso é terrível, eu esqueço. Nós nos encontraremos com ele nos ares. Estaremos com ele nos ares. Bíblia. É 1 Tessalonicenses 4. 1 Tessalonicenses 4, vamos lá. Tá, verso. Tessalonicense. Gente, que absurdo. Deixa eu ver aqui. Primeiro Tessalonicenses 4. Vamos botar aqui. Deixa eu ver aqui onde é que está escrito. Qual versículo? O 17. 4:17. Olha aqui, ó. Olha. Porque o mesmo Senhor descerá do céu. Veja bem, olha só aqui. A gente leu, né, que nós somos cidadãos dos céus, ou seja, do céu, que é no entendimento, no espírito. Que nós esperamos ansiosamente o Salvador, que virá de lá, virá de onde? Do céu. Por quê? Porque ele está no céu. Mas nós somos cidadãos do céu, que é no espírito. Então, Yahushua, ele virá do céu, porque ele está à direita do Pai. Mas nós não vamos para o céu. Nós não vamos para o céu, amados. Entendeu? Olha aqui, ó. Olha o que está dizendo aqui. Dizemos-vos, pois isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não padeceremos dos que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Veja, não é um arrebatamento secreto, né? Que as pessoas vão subir e a roupa vai ficar aqui porque o corpo foi embora e tudo foi embora. Não é isso. Vocês vejam bem, né? Vai vir com alarido e com voz de arcanjo, com trombetas de arro. E com a trombeta de arro, e os que morreram em Yahushua ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Nós estaremos sempre com o Senhor aonde? Na nova terra, que é a cidade santa, Nova Jerusalém, que vai descer do céu. Porque essa nova terra está no céu, mas ela vai descer do céu.
Então vocês vejam bem. Tá bem claro isso. Tá bem claro. Olha, bota aqui de novo Apocalipse 21. E viu um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de água descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Então vocês vejam que a gente não vai morar no céu. A cidade nova descia do céu, a nova Jerusalém, que é a cidade santa, que é a nova terra, descia do céu. Então vocês vejam bem. E a gente vai encontrar com Yahushua nos ares. Mas a gente não vai viver nos ares com Yahushua, a gente vai viver na nova terra, que é a nova Jerusalém, a cidade santa. Então vocês vejam bem. E ele aqui, o Neil Barreto, está falando, né, da salvação que a gente vai morar no céu. Totalmente contrário do que está na Escritura. Totalmente contrário. O sistema que ensinou isso. Então vamos aqui continuar. Quando a gente fala de salvação, quase sempre a gente pensa numa ação de Deus que vai nos levar ao céu. Não. A salvação é mais do que isso. Vamos pensar num plano mais amplo do que da eternidade. Eu acredito, e a Bíblia me ensina, que eu sou salvo imediatamente a geração da fé em mim. Quando a fé me é gerada, e fé é dom de Deus, eu já estou salvo. Ué, peraí. Pera. A fé é o dom de Deus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Yahweh. Tá, beleza? Então, se a fé é um dom de Deus, como que você produz o caminho da fé? Que você mesmo disse, que eu que produzo o caminho da fé. Então, vocês vejam, amados, que ele mesmo distorceu o que ele está dizendo. Porque ele disse que ele, né, a fé é o trilho e que ele produz o caminho da fé. E que ele anda no caminho da fé, que o caminho da fé é ele. Ele é que produz o caminho da fé. Não foi isso que ele falou? Foi isso que ele falou. Então vamos ver aqui, 28, 26. Vamos ver aqui uma coisa. Acho que foi por aqui. Vamos ver aqui. Veja. E qual o meio que a graça usa para nós nos levar à salvação? A fé. Por que fracassar na fé é problema? Porque é por ela que nós somos salvos. Agora vamos entender isso. O texto está me dizendo que a salvação não é uma ação do homem em direção a Deus, é uma ação de Deus em direção ao homem. Pela graça sois salvos. Ou seja, eu não sou salvo porque eu mereço, porque eu busco, porque eu me comporto. Não, é graça. Então é ação de Deus para comigo. Ora, se é uma ação de Deus para comigo, é Deus vindo em direção a mim, qual o trilho que Deus usa para chegar a mim? A fé. Olha, escuta o que eu vou te falar. Quem vem é Deus. Em qual caminho? Na minha fé. Ele age, mas o trilho é meu, é na minha fé. Deus pode agir com a tua ajuda, sem a sua ajuda. Nada é impossível para Deus. Mas o texto está dizendo que quando o assunto é a salvação, fala que é uma produção da graça de Deus. Só que essa graça de Deus chega a mim por um caminho que eu lhe ofereço, que é a fé. Veja, ele falou, chega a mim por um caminho que eu lhe ofereço, que é a fé. Ele já falou que a fé é o caminho. Beleza. Agora vamos ver aqui o que ele vai falar agora. Veja, porque ele agora está distorcendo o que ele está falando. Veja. Quando a gente fala de salvação, quase sempre a gente pensa numa ação de Deus que vai nos levar ao céu. Não. A salvação é mais do que isso. Vamos pensar num plano mais amplo do que da eternidade. Eu acredito, e a Bíblia me ensina, que eu sou salvo imediatamente a geração da fé em mim. Quando a fé me é gerada, e fé é dom de Deus, eu já estou salvo.
Então, a fé é gerada, a fé é o dom de Deus. Eu já estou salvo. Só que como que a fé é gerada, que ele está dizendo que a fé é o dom de Deus que é gerada, que Deus que gera, e sendo que ele diz que ele produz o caminho da fé. Vocês vejam bem que ele falou isso, olha. Volta aqui de novo, vamos lá. Está dito algumas coisas. Primeiro, por mérito, o que nos caberia era perdição mesmo. Por quê? Está dizendo que eu só sou na minha fé. Ele age, mas o trilho é meu, é na minha fé. Deus pode agir com a tua ajuda, sem a sua ajuda. Nada é impossível para Deus. Mas o texto está dizendo que quando o assunto é a salvação, fala que é uma produção da graça de Deus. Só que essa graça de Deus chega a mim por um caminho que eu lhe ofereço, que é a fé. Então, ele disse, chega a mim por um caminho que eu lhe ofereço, que é a fé. E agora aqui, ele já está falando outra coisa, ó, por um caminho que eu lhe ofereço, que é a fé. Agora aqui ele vai dizer outra coisa, ó. Quando a gente fala de salvação, quase sempre a gente pensa numa ação de Deus que vai nos levar ao céu. Não. A salvação é mais do que isso. Vamos pensar num plano mais amplo do que da eternidade. Eu acredito, e a Bíblia me ensina, que eu sou salvo imediatamente a geração da fé em mim. Quando a fé me é gerada, que fé é dom de Deus. Então, veja, ele fala que ele produz o caminho que é a fé. Ele falou isso. Vocês vejam que ele disse que o trilho é a fé. E que a fé o caminho é a minha fé. Ele falou, o caminho é a minha fé. E eu que produzo o caminho da fé. Foi o que ele falou. Agora ele já está dizendo, tá? Primeiro ele falou isso porque ele falou que a fé é o meu caminho. O caminho dele não é Yahushua, o caminho dele é a fé. Mas na verdade o caminho dele não é nem a fé, porque ele não sabe nem o que é a fé. Porque na verdade o caminho dele é religião. Ele crê na mentira. Certo? Ele crê na mentira e ensina as pessoas a crerem na mentira. Então vocês vejam bem. Primeiro ele disse isso, que ele produz o caminho que é a fé. Que ele que produz. Vocês vejam bem. Agora ele já está dizendo outra coisa. Veja. Você veja que ele mesmo distorce o que ele fala. Não. A salvação é mais do que isso. Vamos pensar num plano mais amplo do que da eternidade. Eu acredito, e a Bíblia me ensina, que eu sou salvo imediatamente a geração da fé em mim. Quando a fé me é gerada, que fé é dom de Deus, eu já estou salvo. Eu não vou ser salvo quando eu morrer. Eu já estou salvo, posso morrer. Quantos salvos nós temos aqui? Levante a mão. Então, mas o salvo que ele está falando, amado, você vê que ele distorceu, até o que ele falou, ele distorceu. Porque ele falou do caminho, que ele produz o caminho, que é a fé. E que é o meu caminho que ele falou. E agora ele está dizendo que a fé é o dom de Deus. E que é Deus que produz a fé. Só que a graça, que é o dom, amados. A graça que é o dom. Por quê? Porque a fé, a pessoa pode ter fé para acreditar na verdade, como pode ter fé para acreditar na mentira, como esses aqui. Esses aqui têm fé. Tem. Eles creem, mas esses aqui creem na mentira. Não creem na verdade. Então, vocês vejam bem. Então, veja bem. Aí ele está dizendo que os salvos, né, que nós somos salvos. Quantos salvos estamos aqui? Mas os salvos que ele está dizendo, os salvos que ele está dizendo, são esses que estão indo aqui na igreja. Que são salvos por quê? Porque estão no caminho da religião e não no caminho que é Yahushua. E sendo que na Escritura, é bem claro, na Escritura diz, se com a sua boca confessares a Yahushua e crer no coração, ou seja, no entendimento que Yahuwah ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então vocês vejam que não bate com o que está na Escritura. Não bate.
Tá certo? Vocês vejam bem, ó. Efésios 2:8. Vamos ler aqui Efésios 2:8. Pensou uma coisa? Cadê? Cadê você? Cadê você? Ah, tá. Aqui, ó. Efésios 2:8. Vamos lá. Olha. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Diabo. Não por obras para que ninguém se glorie. Veja bem, deixa eu ver aqui uma coisa. Efésios 2:8, para ver como é que está escrito aqui. Efésios 2:8. Pois pela graça de Yahweh vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Yahweh. Veja, porque pela graça vocês são salvos. É pela graça que nós somos salvos, mediante a fé. Tá? E isto não vem de vocês, é dom de Yahweh. Ou seja, se a gente crê na verdade e a gente confessar com a nossa boca que Yahushua é Senhor e crer no entendimento que Yahushua ressuscitou dentre os mortos, nós seremos salvos. Mas se a gente crê o que? Na verdade. Agora, as pessoas que vão no templo não crêem na verdade, crêem na mentira. Tem fé? Tem fé. Mas crê na mentira. Então vocês vejam bem, o que é dom de Yahweh é a graça. A graça que é o dom, que é o favor imerecido. Então vocês vejam bem, ó, pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. Vocês são salvos pela graça, não é pela fé. É pela graça de Yahweh, porque essa graça que é o dom, ele está ensinando errado. Vocês vejam bem. Ele está ensinando errado. Ele está falando que a fé é o dom. Não é a fé que é o dom. A graça é o dom de Yahweh. Vocês vejam bem, amados. Olha bem. Olha o que ele está falando. Veja bem. Vou voltar aqui um pouquinho de novo. Que fé é dom de Deus, eu já estou salvo. Eu não vou ser salvo quando eu morrer. Que eu sou salvo imediatamente a geração da fé em mim. Quando a fé me é gerada, que fé é dom de Deus, eu já estou salvo. Veja, aí ele vai falar que pela graça sois salvos, mas ele vai falar que o dom de Yahweh é a fé, que a fé é gerada em mim. Tá certo? Só que a fé vem por ouvir a palavra de Yahweh. É assim que está na Escritura. Então, a fé vem por ouvir a palavra. Então, através da palavra que a fé é gerada. Através da palavra que é Yahushua, que a fé é gerada. Mas ele está falando que Deus gera fé. Não, a fé é gerada através da palavra, que é Yahushua. Porque Yahushua é a palavra no entendimento. Tá? Então a fé é gerada através da palavra, que é Yahushua. Tá? Só que ele aqui está falando o contrário, veja. Eternidade. Eu acredito, e a Bíblia me ensina, que eu sou salvo imediatamente a geração da fé em mim. Quando a fé me é gerada, que fé é dom de Deus, eu já estou salvo. Veja, tanto é que a gente leu no vídeo anterior que Deus, ele envia a operação do erro para que crê na mentira. Então vocês vejam que a fé, a pessoa pode crer tanto na verdade quanto na mentira. Então a fé não é o dom de Yahweh, o dom de Yahweh é a graça. Por quê? Porque a graça, o que é o dom, amado? O dom é um presente. Então a graça que é o favor imerecido, que é o presente de Yahweh por nós, se a gente crê na verdade, que é Yahushua, pela graça nós somos salvos, ou seja, a graça é o dom, não é a fé. Tanto que a pessoa pode crer na verdade como pode crer na mentira.
Então vocês vejam que ele está dizendo que a fé é o dom. Primeiro ele disse que ele produz o caminho da fé. Que ele que produz esse caminho, que é o caminho da fé. Que ele já falou que o caminho é a fé. Ele não falou que a Ruxa é o caminho. Mas ele falou que o caminho é a fé. E que é o meu caminho, o caminho dele. É a fé. Então já fugiu da escritura. Agora ele já está dizendo que a fé é o dom de Yahweh, que Yahweh produz a fé. Não. A escritura diz que a fé vem por ouvir e ouvir a mensagem. Como a gente já leu. A fé vem por ouvir e ouvir a mensagem. Tá bem claro. Veja, mostra aqui de novo. Tá? Olha, a fé vem pelo ouvir. Olha. Ó, Romanos 10, 17. Vou botar aqui. Eu faço questão até de botar aqui, ó. Romanos 10, 17. Cadê você, Romano, mais para cima? Romanos 10, 17. Veja. Portanto, a fé vem por ouvir a mensagem. Mas a fé vem por quê? Por a gente ouvir a mensagem. A mensagem vem por meio da pregação a respeito de Yahushua. Ó, assim, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Yahushua. Tá? Aqui, ó, de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Yahu. Ou seja, a palavra de Yahu, por quê? Porque Yahushua é a palavra de Yahu. Yahushua é a palavra. Então, vocês vejam que a fé, ele vem por ouvir. E tanto é verdade que a fé vem por ouvir, que eu chego assim para uma pessoa e falo, olha, você sabia que o nome verdadeiro não é Jesus, é Yahushua? O nome do Salvador é Yahushua. Você pode pesquisar, você vai ver que a letra J, ela surgiu em 1611. E é mesmo, eu vou pesquisar. Então, a fé vem por ouvir. Então, você está ouvindo que o nome verdadeiro é Yahushua, não é Jesus. Aí a pessoa vai pesquisar e vai ver. É verdade. Então, peraí, eu creio então que o nome dele é Yahushua. Então, a pessoa creu na verdade. Por quê? Porque creu na verdade que é a palavra de Yahushua. Que é a palavra. Então, a fé veio por a pessoa ouvir a palavra, a verdade, que é Yahushua, e creu na verdade. Mas a pessoa também pode estar no engano da religião e a gente falar, olha, Yahushua, o nome dele não é Jesus, é Yahushua, ele é o Salvador, e a pessoa crê na religião, porque está há muito tempo na religião, vai falar, olha, o nome dele não é Yahushua não, tá? O nome dele é Jesus Cristo e ponto final. E ele não é preto, ele é branco, tá? E eu creio, como o sistema diz mesmo, eu creio como o meu pastor ensina mesmo, porque o meu pastor é o meu pastor, tá certo? E eu creio como a igreja diz mesmo e acabou. Então, quer dizer, a fé, ela vem por ouvir, tá certo? Vem pelo ouvir. Mas a verdadeira fé vem por ouvir a verdade, que é Yahushua. Então, quando a pessoa ouve a verdade, que é Yahushua, e crê na verdade, e vai para Yahushua, Yahushua nos leva ao Pai, porque ele que nos leva ao Pai. Tanto que a fé, ela pode ser tanto a fé, a pessoa crê na mentira, como a pessoa crê na verdade, amados. Tanto que as pessoas que estão aqui, ó, estão crendo na mentira. Estão crendo na mentira. Creio que esse homem aqui é pastor. Aqui, ó, pastor Neu Barreto. Ele não é pastor, mas as pessoas creem na mentira. Porque a escritura é bem clara, esse aqui não é pastor. É ladrão, não é pastor. Então vocês vejam bem. Mas ele aqui está dizendo que a fé é o dom de Yahweh. E sendo que a graça que é o dom. Porque pela graça sois salvos. Nós somos salvos pela graça. Tá? Mediante a fé, porque a fé é o veículo, tá? Mediante a fé em Yahushua. Então, a fé é o veículo para a gente crer no caminho de Yahushua. Então, a fé pode ser tanto o veículo para a gente crer em Yahushua, como pode ser o veículo para a pessoa crer no sistema religioso. Tá certo? Então, vocês vejam bem. Vamos continuar.
Eu não vou ser salvo quando eu morrer. Eu já estou salvo, posso morrer. Então vocês vejam, eu já estou salvo, posso morrer. Mas já está salvo aonde? No sistema religioso que ele vai falar. Ele não vai falar de estar salvo, porque se você confessar com sua boca e crer no seu entendimento que Yahweh ressuscitou dentre os mortos, ressuscitou Yahweh dentre os mortos, serás salvo. Mas eu já estou salvo na cabeça de Neil Barreto, ele já está salvo, e aqueles que estão no templo já estão salvos porque vão para um templo físico, são evangélicos, porque estão na religião, no caminho da religião. Tá? Mas não por confessar Yahushua, que Yahushua é o Senhor, e crer no coração que Yahweh ressuscitou Yahushua dentre os mortos. Porque aquele que crê no entendimento anda no espírito, não anda mais no físico. Esse é o crer. Então, amados, que Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Dê o like, por favor, amados, se inscreva no canal, acione o sininho para receber as notificações. Seja muito bem-vindo no canal, né? Aqueles que estão se inscrevendo, tá? E sejam livres do engano da religião, em nome de Yahushua. Até a próxima.